pessoas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar como eu entrei na Universidade Federal. Ouvir barulho de criança são os meus filhos, com certeza, então eu peço desculpa, mas eles estão acordados, então quando eles estão acordados tem barulho. Se inscreve no canal! Se inscreve no canal! Tinha 12 anos, meu pai se separou da minha mãe. Daí ela me criou sozinha, me sustentando só com o dinheiro dela. Quando eu fiz 16 anos eu fui trabalhar. Então faculdade nunca foi um pensamento, né? Eu fiz magistério, orientação dela, eu fiz curso de cabeleireiro quando eu era adolescente e magistério para ter alguma alternativa de trabalho, né? Quando eu fosse cabeleireira ia ser professora de educação infantil, então ia ter aí o que seguir. Todos os meus vizinhos, amigos e colegas faziam aquele simulão, faziam o Enem para entrar na faculdade. Eu nunca pensei em fazer isso porque eu sabia que não era para mim. Uma, porque eu não teria dinheiro para fazer cursinho, para estudar. Eu não me achava tão inteligente assim para passar na faculdade federal sem estudar. E passar numa faculdade que não fosse pública para mim não ia adiantar porque eu não ia ter dinheiro para fazer. E quando eu estava acabando o magistério, algumas colegas minhas começaram a fazer aquelas faculdades à distância de pedagogia, que era mais barata, era menos de R$200 na época. Então eu comecei a fazer também a faculdade dessas, porque eu estava trabalhando numa creche, mas daí acabou que eu saí da creche, não consegui mais pagar a faculdade à distância e fiquei parada assim só trabalhando um tempo, porque eu morava sozinha, enfim, eu e a mãe a gente tinha que se ajudar, né? Daí não dava para pensar em faculdade. E aconteceu uma coisa muito maravilhosa comigo na minha vida, que foi eu entrar na tribo de atuadores Ainaz que Travês. Entrar não, né? Eu fazia oficinas e aquele pessoalzinho maravilhoso, lindo, um monte de gente em faculdade. Que eu entrei, eu fazia oficina teatro como instrumento de discussão social. E essa oficina deu um boom na minha mente, sabe, na minha cabeça. Eu comecei a pensar, meu Deus, meu mundo não é só isso. Tem mais coisa nesse mundo pra passar. Eu sempre ouvi dizer que tinha que estudar muito pra passar na URGS, assim. Eu conhecia muitas pessoas que faziam anos de cursinho e não passavam nunca na faculdade, né? Eu comecei a pensar em entrar na faculdade, eu estava fazendo curso de teatro também. Eu estava trabalhando numa creche na esquina da minha casa. E lá tinha uma colega minha que tinha recém passado na URGS. Ela tinha recém passado na faculdade da URGS para letras. E ela tinha feito cursinho para vestibular. Eu pensei, isso pode me ajudar. Zé, onde é que tu fez o teu cursinho? Ah, fiz em tal lugar. E o que tu fez com o material? Ah, o material tá lá. Ai, tu me aluga, alguma coisa assim de material? Não, eu te empresto pra fazer vestibular. Olha, tô pensando em tentar, né, ver como é que é, só pra ver como é que é. Prestou o material. Só que eu tinha eu mudei de emprego logo em seguida. Eu trabalhava nessa escola meio turno, eu fui pra outra escola que trabalhava o dia todo. Então eu não tinha muito tempo de estudar. Eu fazia o seguinte, eu pegava às 8 na escola. Eu acordava às 6 horas da manhã, estudava até às 7, tomava um banho rapidinho e ia trabalhar. No meio intervalo, que eu tinha uma hora de intervalo, eu comia rápido e estudava no intervalo. Depois, quando eu chegava em casa, estudava de novo. E assim eu fui fazendo. Eu fiz assim, ó, os dias, os horários que eu tinha livre para estudar e o que eu ia conseguir estudar. Tipo, matemática nesse dia, nesse horário, português nesse dia, nesse horário. Sempre faltava um pouquinho ou sobrava um pouquinho. Às vezes eu pegava o que eu mais gostava e o que eu não entendia mesmo, eu deixava pra lá, porque também não tem muito o que fazer quando a gente não entende, não tinha quem me ensinasse. Então eu fui fazendo isso. Na época que eu estava estudando para fazer vestibular, foi a época de mais atividade social que eu tive na vida. Eu não estava namorando ainda, eu tinha saído de um relacionamento longo, há pouco tempo, e estava começando aquela fase das festinhas, sabe? Que eu ia num dia e voltava só de manhã para casa. Tava bem louca, tava dessa fase, assim. Então eu tinha que conciliar isso com meus horários de estudo, meu horário de trabalho. E foi uma loucura. Vida com o pessoal do teatro, aquelas pessoas maravilhosas e tudo que eu vivi no teatro, aquela coisa linda. A minha primeira opção para fazer a universidade foi teatro, né? Eu tentei para fazer teatro, só que teria um teste para fazer. E a minha segunda opção era filosofia. Por que filosofia? Filosofia foi minha segunda opção e não a pedagogia, porque eu já tinha feito magistério, eu já tinha feito pedagogia, eu pensei, bom, se eu vou fazer alguma coisa, então pode ser uma coisa diferente do que eu já fiz, né? Já que o que eu fiz não rendeu tanto, de repente uma coisa diferente pode ser. E quando eu fiz magistério, na época eu fiz o Instituto de Educação, e a professora me disse assim, já que tu se interessa tanto por filosofia, por que tu não faz faculdade? Porque aqui no magistério a gente não desenvolve tanta filosofia, eu vejo sempre questionando, sempre quer saber mais, então acho que seria uma boa professora de filosofia. Eu fiquei pensando, olha, de repente, né, que o magistério, na verdade, não prepara a gente para fazer vestibular, prepara a gente para dar aula para criança, e foi aí que eu saí sabendo fazer. E então outras coisas ficam em segundo plano. E eu queria saber mais sobre filosofia, me interessava, então eu fiquei pensando, olha, de repente uma segunda opção pode ser filosofia. Se inscreve no canal!
Foquei mais no que eu precisava para passar nos cursos que eu tinha me inscrito, que era ou teatro ou filosofia, né? Porque como o teatro tem a prova específica, se eu não passasse a prova específica, eu teria uma segunda chance, que seria fazer filosofia. Então, eu foquei no que era mais pesado para mim. Acho que era português, se eu não me engano, história, as humanas, né? Porque era o curso de humanas que eu queria entrar, então as questões de humanas iriam me favorecer, se eu tivesse notas altas, iria me favorecer a entrar. Então, química e física, que eram coisas que eu tinha mais dificuldade, ainda bem que não era que eu precisava tanto para passar. Então, eu foquei mais no que eu precisava mesmo. Para entrar para teatro, eu precisava fazer uma prova específica. Para fazer a prova específica, eu tinha que ter lido um livro sobre a peça que eu iria encenar, ia fazer personagem. Ia ser avaliada por uma banca. E eu precisava ter lido o livro, visto o filme, ensaiado e batido o texto, enfim. E eu fiz isso muito pouco. Eu não li o livro, porque eu não encontrei, eu não sabia onde é que eu buscava, eu era bem perdida assim das ideias. Prova específica para teatro, para o curso de teatro, eu fui uma das últimas, acho que eu fui a última a ser chamada para fazer a prova. E eu já estava muito nervosa e eu dei o texto perfeitamente. Perfeitamente como uma estátua, não me mexi do lugar, eu fiquei imóvel assim dando o texto saiu perfeito. Mas eu fiquei que nem uma estátua grudada no chão assim. E depois para fazer as outras coisas que eles pedem também, eu fui muito mal. Então, fui fazer minha prova para filosofia. Eu fui fazer a prova, eu tinha saído de uma festa, na noite anterior à primeira prova, eu tinha saído de uma festa, tinha dormido na casa de um amigo, com outros amigos. A gente tinha ficado conversando, dando risada e fazendo brincadeira até umas 3, 4 horas da manhã. E eu precisava estar lá, acho que às 8 que abriu o portão. Não fazer mais a prova, porque eu pensei, bom, eu não passei na prova prática, eu não vou passar na teórica também, porque eu estudei muito pouco. Na verdade, eu estudei todos os dias, como eu disse, mas foi um pouco antes da prova, uns meses antes da prova. Então eu pensei, não estou preparado, não vou passar mesmo, vou só perder meu tempo lá. Bom, eu estava na casa desse amigo com meus outros amigos, que daí de manhã todo mundo me acordou, Dominica, eu fazia a prova. Falei, não vou mais fazer. Não, tu gastou 100 pila pra se inscrever, vai lá e faz, vê como é que é, depois ano que vem tu vai mais forte pra fazer. Daí, não vou, não fiz, praticamente me carregaram até a parada do ônibus pra fazer a prova. Chegando lá, fiz o que tinha que fazer e tal, fui embora. No outro dia, fiz o que tinha que fazer, fui embora. E nas questões que eu não sabia, eu fazia o seguinte, eu tentava acertar, e tentava acertar o mínimo possível pra conseguir passar na prova, sabe? Porque eu tinha que acertar um mínimo de questões, né? Então eu me esforçava o máximo para acertar esse mínimo. Eu era tão precária que eu não tinha nem acesso à internet na época, né? E a minha prima tinha feito vestibular também na URGS, que ela sempre fazia. E eu liguei pra ela me ligou e perguntei, e aí, tu passou, não sei o que, não consegui passar. Eu, que coisa chata, né? Pois é, e tu passou, eu nem vi, amanhã eu vejo. Eu tento achar um jornal, aí pergunto pro vizinho o jornal pra ver se meu nome tá na lista. Ela falou, não, peraí que eu tô na frente do computador, eu vou ver aqui se tu passou, só um pouquinho. Eu e ela, Dominique, tu passou. Para, tá me tirando. Tu passou. Eu, não, tá brincando comigo, pai. Aí a mãe veio, a tua prima passou? Eu, não, eu passei. Não, tu tá me tirando. Perguntando se a tua prima passou. Eu, não, mãe, quem passou fui eu. Ela, como é que tu vai ter passado? Para de palhaçada. Eu falei, mãe, eu passei mesmo, dá os parabéns, eu passei, eu tô dizendo que eu passei. Eu só acredito vendo. Daí eu fiquei, meu Deus, agora já era de noite, só no outro dia pra saber se eu tinha passado ou não, pra pegar um jornal, pra pedir pra alguém, alguma coisa assim. No outro dia eu pedi pra alguém pra usar o computador e tal. E eu mostrei pra minha mãe, olha aqui, mãe, meu nome tá aqui, eu passei na faculdade. Ela, meu Deus, e agora? Como é que vai ser? Tu vai fazer faculdade, como é que vai ser? Eu nem sei, eu não tava pensando que eu ia passar. Nem tava planejando passar na faculdade, que eu também não ia ter dinheiro pra passar de ônibus, não ia ter dinheiro pra nada. Eu pensei, meu Deus, como eu vou fazer isso? Mas agora eu vou ter que fazer, né? Vou dar um jeito, vou ter que fazer. E meu pai nem sabia o que era Universidade Federal, eu só falei pra ele, pai, eu passei na faculdade. Passou, e ele é bom isso? Eu, sim, é muito bom isso. Daí ele perguntou, tá, e paga essa faculdade? Eu, não paga. Ele, parabéns! Daí ele ficou feliz, né? Quando descobriu que não pagava, foi só felicidade. Dá um joinha no vídeo. Vocês não têm noção o que abriu a minha mente fazer essa faculdade. Quando a gente fala, porque a filosofia abre a mente da gente para um monte de coisa que eu não pensava, nem passava na minha cabeça, não era preocupação minha. Um monte de coisa começou a
a ocupar a minha mente, ocupar espaço da minha vida, e é uma outra vida que eu tenho agora, uma outra mente, uma outra cabeça, completamente diferente da que eu tinha. Se tu tem o sonho de fazer uma faculdade, eu não tinha sonho, eu não tinha nem pensamento de fazer faculdade, porque, como eu disse, ia ser muito difícil pra mim, mas eu tentei, fui lá e consegui. Esse foi o vídeo, foi assim que eu entrei na URGS, espero que tenham gostado. Beijão e até mais!